Você já parou para pensar o que Deus realmente acha da maquiagem que você usa todos os dias? A verdade bíblica que sua igreja nunca revelou vai te surpreender? Você já se perguntou se é pecado uma filha de Deus usar maquiagem? Esse tema tem gerado debates por gerações. Mas o que a Bíblia realmente diz a respeito? Em 1 Pedro 3 versículos 3 e 4, somos instruídos que a beleza de vocês não seja externa, que consiste em adornos ostentosos, penteados exagerados e joias caras, mas a do interior, que não se desvanece, a beleza de um espírito manso e tranquilo, que é muito precioso aos olhos de Deus. Esse versículo não proíbe a maquiagem, mas chama a focar nosso valor no caráter e na fé. Hoje, exploraremos como uma cristã pode refletir a beleza de Deus sem comprometer suas convicções. Você está pronto para descobrir o equilíbrio entre a modéstia bíblica e a expressão pessoal? É pecado ou questão de intenção? Essa é a pergunta que muitas cristãs se fazem quando se olham no espelho antes de aplicar maquiagem. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se quer a verdade bíblica sobre maquiagem. Curta, inscreva-se e não perca o final surpreendente. A dúvida surge não apenas pelo que os outros possam pensar, mas porque desejam agradar a Deus em tudo, inclusive em sua aparência. Mas será que a maquiagem é realmente um pecado? Ou depende das intenções e do propósito por trás de seu uso? Para entender isso, é essencial aprofundar o que a Bíblia ensina sobre beleza, modéstia e o coração humano. A Bíblia não menciona explicitamente a maquiagem como pecado. No entanto, aborda as intenções e atitudes por trás de como nos apresentamos ao mundo. Em 1 Samuel 16, versículo 7, Deus diz a Samuel: "Não se fixe na aparência ou na altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração." Esse versículo revela que, para Deus, o mais importante não é como nos vemos externamente, mas a condição do nosso coração. Se a maquiagem for usada com vaidade, orgulho ou para atrair atenção inadequada, aí está o problema. Não é o cosmético em si, mas o propósito escondido no coração. Desde tempos antigos, as pessoas usavam adornos e maquiagem. Em 2 Reis 9, versículo 30, Jezabel é mencionada pintando os olhos e arrumando os cabelos antes de enfrentar Jeú. O problema não foi a maquiagem, mas o coração maligno e manipulador de Jezabel. Algumas pessoas interpretam esse trecho como uma condenação à maquiagem, mas o que Deus julgou foi sua arrogância, idolatria e engano. Da mesma forma, a maquiagem em si não é má, mas pode se tornar um problema se refletir atitudes erradas. Muitas mulheres na Bíblia usaram adorno sem que isso fosse considerado pecado. Ester, por exemplo, foi preparada com óleos e perfumes antes de se apresentar ao rei, conforme Ester 2, versículo 12. Sua intenção não era seduzir, mas honrar sua posição e cumprir os costumes da época. Além disso, sua beleza externa não ofuscou sua humildade, coragem e fé em Deus. Isso mostra que o adorno externo pode coexistir com um coração puro, se usado com o propósito correto. O problema surge quando a maquiagem se torna um ídolo. Se uma pessoa depende da maquiagem para se sentir valiosa ou amada, está colocando sua identidade em algo temporário e superficial. Em Jeremias 2, versículo 32, Deus pergunta: "Acaso uma jovem esquece seus adornos ou uma noiva seu vestido? Mas meu povo me esqueceu por dias sem fim." Aqui, o foco não está nos adornos, mas em como o povo de Israel priorizou o externo e passageiro acima de sua relação com Deus. Da mesma forma, se a maquiagem toma o lugar de Deus no coração, torna-se um problema espiritual. Jesus também alertou sobre o perigo de focar na aparência externa sem um coração transformado.
Em Mateus 23, versículo 27, ele disse: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a impureza. Essa mensagem é uma advertência para todos sobre o risco de priorizar a imagem externa enquanto se negligencia o caráter interno. Assim, a maquiagem não é o problema, mas sim quando se torna uma fachada para encobrir inseguranças ou intenções egoístas. Você já usou maquiagem hoje? Comente verdade e inscreva-se. Fique até o fim. Tem uma revelação que vai te chocar. Na cultura atual, a maquiagem se tornou uma ferramenta de autoexpressão. No entanto, para as cristãs, é crucial avaliar suas motivações. A maquiagem está sendo usada para realçar a beleza dada por Deus ou para chamar atenção de maneira inadequada. É uma forma de se sentir aceita ou um complemento da confiança que vem de saber que são filhas amadas de Deus. As respostas a essas perguntas revelam se a maquiagem honra a Deus ou apenas satisfaz o ego. Provérbios 31, versículo 30 diz: Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso não significa que a beleza física seja má, mas que não deve ser o foco principal. Uma cristã pode usar maquiagem, mas sua verdadeira beleza vem de sua relação com Deus, seu caráter e suas ações. A maquiagem deve ser apenas um reflexo externo de uma identidade firmemente enraizada em Cristo. A intenção é chave. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, somos lembrados: portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso inclui como nos apresentamos ao mundo. Se a maquiagem for usada com humildade, modéstia e gratidão, pode refletir a beleza de Deus. No entanto, se for usada para se orgulhar, provocar inveja ou atrair atenção inadequada, o problema não está na maquiagem, mas no coração. Algumas mulheres encontraram liberdade em Cristo ao perceber que seu valor não depende da maquiagem, mas de serem criadas à imagem de Deus, conforme Gênesis 1, versículo 27. Outras aprenderam a usar maquiagem de forma moderada, sem depender dela para sua autoestima. Em ambos os casos, o importante é a intenção e a motivação. Deus não se preocupa com a marca da maquiagem, mas com a condição do coração. É essencial lembrar que não há uma regra rígida sobre maquiagem na Bíblia, mas princípios que guiam nossas intenções e ações. Cada cristã deve orar e buscar a orientação do Espírito Santo para discernir se a maquiagem glorifica a Deus em sua vida. Filipenses 4, versículo 8 aconselha: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensem. Isso inclui como pensamos e agimos em relação à nossa aparência. Em última análise, a maquiagem não é intrinsecamente boa ou má, mas uma ferramenta que pode ser usada para honrar a Deus ou alimentar o ego. A diferença está na intenção do coração. Ao buscar agradar a Deus em tudo, incluindo nossas decisões sobre maquiagem, podemos refletir seu amor e beleza em um mundo que frequentemente se foca apenas no superficial. A beleza é um tema que tem preocupado a humanidade desde tempos antigos. A forma como nos vemos, como nos apresentamos ao mundo e como somos percebidos pelos outros pode influenciar profundamente nossa autoestima e relacionamentos. Mas o que Deus diz sobre a beleza externa e a maquiagem? Para compreender isso, é fundamental distinguir entre a beleza interna e a externa. Em 1 Pedro 3, versículos 3 e 4, o apóstolo Pedro instrui que a beleza de vocês não seja externa, que consiste em adornos ostentosos,
penteados exagerados e joias caras, mas a do interior, que não se desvanece, a beleza de um espírito manso e tranquilo, que é muito precioso aos olhos de Deus. Esse trecho não condena a beleza externa, nem o cuidado pessoal, mas destaca que o verdadeiro valor vem de um coração humilde e apaziguado. A beleza externa é passageira e está sujeita ao tempo, mas a interna permanece e transcende as aparências. Quer saber o que a Bíblia realmente diz? Deixe um like, comente amém e inscreva-se. O final do vídeo guarda uma surpresa imperdível. Esse princípio bíblico não proíbe a maquiagem nem os adornos, mas chama a não depender deles para definir nosso valor ou identidade. Na cultura atual, onde a imagem externa é altamente valorizada, é fácil cair na armadilha de medir nosso valor pelos padrões do mundo. No entanto, Provérbios 31, versículo 30 adverte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse versículo não despreza a beleza física, mas estabelece uma prioridade. O temor a Deus e o caráter piedoso têm um valor eterno. A maquiagem pode realçar a aparência, mas não pode transformar o coração. A verdadeira beleza começa no interior, refletindo um espírito transformado por Cristo. Em Mateus 23, versículo 26, Jesus instruiu os fariseus: limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. A pureza do coração inevitavelmente se reflete na aparência externa. Quando uma cristã cultiva um caráter santo e um espírito manso, essa beleza interna ilumina seu rosto de uma maneira que nenhum cosmético pode imitar. A Bíblia também destaca que a modéstia é chave para manter um equilíbrio saudável entre a beleza interna e externa. Em 1 Timóteo, versículos 9 e 10, Paulo aconselha: quero que as mulheres se vistam com decência, com modéstia e sobriedade, não com penteados ostentosos, ouro, pérolas ou vestes caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam piedade. Esse chamado à modéstia não significa descuidar a aparência, mas evitar a vaidade e o excesso. A modéstia é uma atitude do coração que guia a forma como uma cristã se apresenta ao mundo, refletindo sua identidade em Cristo. A cultura bíblica não era alheia ao adorno pessoal. As mulheres, em tempos bíblicos, usavam óleos, perfumes e joias. Em Cantares 4, versículo 7, o esposo louva a sua esposa dizendo: você é toda formosa, minha amada. Não há defeito em você. Esse elogio reflete como a apreciação da beleza externa não é proibida, desde que mantida em um contexto de amor e respeito, sem substituir a virtude ou o caráter piedoso. A rainha Esther é um claro exemplo disso. Embora tenha sido adornada com perfumes e óleos antes de se apresentar ao rei, conforme Esther 2, versículo 12, seu verdadeiro atrativo residia em sua coragem, humildade e fé em Deus. A Bíblia também alerta sobre os perigos de depender apenas da beleza externa. Em Provérbios 11, versículo 22, diz: como anel de ouro no focinho de um porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Esse versículo ilustra que a beleza externa sem virtude é vazia e sem significado. A discrição, a sabedoria e a humildade são adornos internos que superam qualquer acessório ou cosmético. O mundo enfatiza a aparência externa, promovendo padrões de beleza muitas vezes inalcançáveis. No entanto, Deus nos chama a buscar uma beleza diferente, que reflita seu caráter. Romanos 12, versículo 2, exorta: não se conformem a este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que experimentem qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Isso inclui, como vemos, nossa beleza e valor. Uma cristã não deve permitir que os padrões mundanos
definam sua identidade ou valor. Em vez de focar apenas no externo, a Bíblia convida a cultivar virtudes internas. Gálatas 5, versículo 22, descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades refletem uma beleza que transcende o tempo e as modas. Quando uma cristã vive guiada pelo Espírito, sua beleza se torna evidente por meio de suas palavras, ações e atitudes. Esse tipo de beleza inspira, edifica e reflete o amor de Deus. Isso não significa que a maquiagem ou a aparência externa careçam de importância. A chave está no equilíbrio e em não permitir que definam a identidade ou o valor pessoal. A beleza externa é efêmera, mas a interna permanece. 1 Pedro 1, versículo 24 lembra: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ao focar em cultivar uma beleza interna que agrade a Deus, uma cristã pode usar maquiagem com liberdade e moderação, sem temor de desagradar a Deus. Antes de tudo, comente "Quero saber". Se está curioso, curta e inscreva-se. Veja até o final para uma mensagem que vai mudar sua visão. A maquiagem pode complementar a aparência, mas não substitui um coração puro, nem um caráter piedoso. Deus não condena o adorno externo, mas chama a examinar as intenções do coração. Se o propósito da maquiagem é honrar a Deus e refletir seu amor, ela se torna uma extensão da beleza interna. Mas se for usada para manipular, atrair atenção inadequada ou encobrir inseguranças, torna-se uma barreira entre a alma e Deus. A beleza interna e externa podem coexistir quando alinhadas com a vontade de Deus. A chave está na modéstia, na humildade e em um coração sincero. Ao priorizar uma relação íntima com Deus e refletir seu amor em cada aspecto da vida, incluindo a aparência, uma cristã pode encontrar um equilíbrio saudável. Assim, a beleza externa deixa de ser uma fonte de vaidade ou insegurança e se torna um reflexo da obra transformadora de Deus no coração. A Bíblia apresenta vários exemplos de mulheres que usaram adornos e se embelezaram sem que isso fosse condenado. Isso demonstra que o problema não está na maquiagem ou nos adornos em si, mas nas intenções e no propósito com que são usados. Compreender como essas mulheres bíblicas equilibraram a apresentação externa com um coração piedoso pode oferecer uma perspectiva valiosa para as cristãs de hoje. Esther é um dos exemplos mais notáveis. Antes de se apresentar ao rei Assuero, passou 12 meses se preparando com óleos e perfumes, seguindo os costumes de sua época, conforme Esther 2, versículo 12. No entanto, sua beleza externa não foi o que capturou o favor do rei, mas sua humildade, coragem e fé em Deus. Apesar de sua aparência adornada, Esther não buscou impressionar, nem destacar-se por vaidade, mas cumprir um propósito divino: salvar seu povo. Sua história revela que o adorno externo não é pecado, quando alinhado com um coração puro e uma missão piedosa. Rebeca também foi descrita como uma mulher de grande beleza externa, mas seu verdadeiro atrativo residia em seu caráter prestativo e gentil. Quando o servo de Abraão a encontrou no poço, ela não era apenas bela, mas também generosa e disposta a ajudar. Esse ato de bondade e humildade confirmou que ela era escolhida para ser a esposa de Isaque. Sua beleza externa complementava seu coração puro, mostrando que o adorno físico não ofuscou suas virtudes internas. O Cântico dos Cânticos celebra a beleza no contexto do amor conjugal. A esposa é descrita com adornos e fragrâncias, e sua aparência é elogiada em detalhes. No entanto, essa admiração não se foca apenas na beleza física, mas também em seu amor, respeito
e compromisso com o esposo. Isso ilustra que a Bíblia não condena o adorno externo quando expresso em pureza, amor e respeito. Ao longo das Escrituras, o adorno pessoal é mencionado em contextos culturais e cerimoniais. Em Isaías 61, versículo 10, o profeta declara: Regozijar-me-ei no Senhor, minha alma se alegrará em meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como noivo que se adorna com uma coroa e como noiva que se enfeita com suas joias. Esse trecho usa o adorno nupcial como uma metáfora da salvação e da justiça de Deus, mostrando que o embelezamento pode refletir alegria e celebração em um contexto sagrado. No entanto, a Bíblia também oferece advertências quando o adorno externo se torna vaidade ou orgulho. Em Isaías 3, versículos 16 a 24, Deus repreende as mulheres de Sião por sua arrogância e excesso no uso de adornos. O problema não era a roupa ou as joias, mas sua atitude altiva e superficial. Ao confiar na aparência externa para obter poder e atenção, negligenciaram seu caráter e sua relação com Deus. Essa advertência segue relevante hoje, lembrando que o adorno externo não deve substituir a humildade nem a integridade espiritual. Se ama a palavra de Deus, comente dê um like e inscreva-se. Não saia antes do final. Tem algo especial para você? A modéstia é um tema central nos exemplos bíblicos de adorno. Em 1 Timóteo, 2 versículo 9, aconselha-se: Quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e sobriedade, não com penteados ostentosos, ouro, pérolas ou vestes caras. A modéstia não se refere a um estilo específico de vestimenta, mas a uma atitude de humildade e discrição. O propósito do adorno não deve ser chamar atenção de maneira inadequada, nem alimentar o ego, mas refletir um coração piedoso. A modéstia também se relaciona com a intenção. Se a maquiagem ou os adornos forem usados para provocar inveja ou atrair olhares de maneira indevida, quebra-se o princípio da modéstia. Por outro lado, se forem usados com gratidão e moderação, podem honrar a Deus como uma expressão de apreço por sua criação. A modéstia não significa descuidar a aparência, mas equilibrar a apresentação externa com um caráter interno de humildade e amor. A rainha Esther é um exemplo claro de modéstia em meio ao adorno. Embora tenha usado perfumes e óleos para se preparar antes de ver o rei, seu foco não estava em impressionar nem em competir com outras mulheres. Sua atitude humilde e sua confiança em Deus mostraram uma modéstia que transcendia sua aparência. Essa modéstia não vinha de sua vestimenta, mas de um coração disposto a servir a Deus e a seu povo. O adorno também pode refletir gratidão e celebração em contextos culturais e religiosos. Em Êxodo 28, Deus ordena a Moisés fazer vestimentas especiais e adornadas para os sacerdotes, incluindo pedras preciosas, no peitoral do sumo sacerdote. Esses adornos não eram vaidosos, mas um símbolo de honra e reverência a Deus. Isso demonstra que o adorno externo pode ser santo quando reflete gratidão e respeito ao Criador. Em Provérbios 31, versículo 22, a mulher virtuosa é descrita como alguém que faz tapetes de linho fino e veste-se de púrpura. Isso indica que ela cuidava de sua aparência e usava roupas de qualidade, refletindo dignidade e respeito por si mesma e por sua família. No entanto, seu verdadeiro valor não residia em suas roupas, mas em seu caráter piedoso, sua sabedoria e suas obras de amor. A combinação de dignidade externa e interna a tornava um modelo de modéstia e virtude. O adorno externo não é um problema quando usado com humildade, gratidão e modéstia. No entanto, quando se torna uma obsessão ou uma forma de ganhar poder ou atenção, torna-se vaidade. Em Ezequiel 28,
versículo 17, descreve-se como: Satanás foi expulso do céu devido a seu orgulho e vaidade. Seu coração se elevou por causa de sua formosura, corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. A vaidade não é um problema de aparência, mas de coração. O equilíbrio é chave. A maquiagem e os adornos podem realçar a beleza dada por Deus, desde que não se tornem o centro da identidade ou do valor pessoal. A Bíblia não proíbe o adorno, mas chama a examinar as intenções do coração e a manter uma atitude de modéstia e humildade. Quando o adorno externo complementa um coração piedoso e uma vida de boas obras, honra a Deus. O exemplo das mulheres bíblicas mostra que o adorno externo pode coexistir com a modéstia e a piedade. A chave está nas intenções e em manter um equilíbrio saudável. A Bíblia oferece princípios claros de modéstia, humildade e gratidão, permitindo que as cristãs usem maquiagem e adornos de maneira que reflitam sua identidade em Cristo. Ao fazê-lo, não apenas embelezam sua aparência, mas também refletem a obra transformadora de Deus em seus corações. A maquiagem e a beleza foram moldadas pela cultura ao longo da história. As tendências mudam, os estilos evoluem, e o que hoje é considerado belo amanhã pode ser obsoleto. A pressão de se encaixar nos padrões de beleza impostos pela sociedade afeta milhões de pessoas, especialmente as mulheres. Mas como uma cristã, pode navegar nesse mar de expectativas culturais sem comprometer suas convicções espirituais? É possível usar maquiagem sem se deixar levar pela corrente do mundo? A resposta está na palavra de Deus, que oferece princípios eternos para discernir entre a conformidade cultural e uma fé autêntica. Em Romanos 12, versículo 2, somos exortados: não se conformem a este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que experimentem qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Esse versículo não chama a rejeitar toda a influência cultural, mas a avaliá-la à luz da verdade bíblica. A cultura em si não é intrinsecamente má, mas seus valores e prioridades frequentemente contradizem os princípios de Deus. A cultura moderna exaltou a aparência externa a um nível sem precedentes. Das redes sociais às revistas de moda, a imagem se tornou uma moeda de valor. Mas Deus vê além das aparências. Em 1 Samuel 16, versículo 7, Deus disse a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Isso revela uma verdade fundamental. O valor de uma pessoa não vem de seu aspecto físico, mas de seu caráter e relação com Deus. No entanto, a pressão cultural é real. Espera-se que as mulheres se ajustem a certos padrões de beleza para serem aceitas ou valorizadas. Em um mundo onde a imagem parece determinar o sucesso e a popularidade, muitas se sentem tentadas a se conformar a esses ideais. Mas Filipenses 3, versículo 20, lembra às cristãs: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso significa que sua identidade e valor não dependem das tendências passageiras, mas de sua relação com Deus. A Bíblia não condena o adorno externo nem o cuidado pessoal, mas adverte contra a vaidade, o orgulho e a obsessão pela aparência. Em Isaías 3, versículo 16, Deus repreende as mulheres de Sião por sua arrogância e ênfase excessiva no adorno externo. A correção não foi por usar joias ou roupas elegantes, mas por terem colocado sua identidade e valor na aparência, esquecendo a humildade e a justiça. Esse trecho revela o perigo de permitir que a cultura defina o valor pessoal em vez de buscar a identidade em Deus. Para discernir a influência da cultura no uso da maquiagem, é essencial avaliar as motivações.
A maquiagem está sendo usada para realçar a beleza dada por Deus com gratidão e modéstia, ou para competir, atrair atenção inadequada, ou se encaixar em padrões mundanos. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, somos lembrados: portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse princípio se aplica à maquiagem e a qualquer área da vida. Se usada para refletir agradecimento e modéstia, honra a Deus. Mas se for uma fonte de orgulho ou competição, é necessário reavaliar as intenções. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 1, versículo 10: busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou trato de agradar aos homens? Se ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Esse versículo desafia as cristãs a examinar suas motivações e prioridades. Se a maquiagem for usada para obter a aprovação dos outros ou para se encaixar em expectativas culturais, seu propósito está mal direcionado. Mas se for usada com humildade, agradecimento e modéstia, pode refletir uma identidade segura em Cristo. O problema não é a maquiagem em si, mas a intenção e o propósito por trás de seu uso. Em Mateus 6, versículo 1, Jesus advertiu: cuidem-se para não fazerem suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida, incluindo a aparência externa. Se a maquiagem for usada para chamar atenção ou alimentar o ego, torna-se uma armadilha de vaidade. Mas se for usada com gratidão e modéstia, pode refletir a beleza de Deus. O equilíbrio é essencial. A cultura não precisa ser completamente rejeitada, mas também não deve ditar as decisões. Em João 17, versículo 15, Jesus orou por seus discípulos, dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso significa que as cristãs estão no mundo, mas não devem permitir que o mundo molde seus valores ou identidade. É possível desfrutar da beleza e da moda sem se conformar aos padrões do mundo. Ao renovar a mente com a palavra de Deus, as cristãs podem discernir entre tendências saudáveis e pressões culturais que promovem vaidade ou superficialidade. Em Filipenses 4, versículo 8, aconselha-se: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensem. Isso inclui como se percebe a beleza e a maquiagem. Não se trata de rejeitar toda a influência cultural, mas de discernir o que honra a Deus. Se a maquiagem for usada para realçar a beleza dada por Deus, com gratidão e modéstia, pode refletir uma identidade segura em Cristo. Mas se for uma fonte de orgulho ou competição, é necessário reavaliar as intenções. Em 2 Coríntios 10, versículo 5, somos exortados a levar cativo todo pensamento para que se submeta a Cristo. Isso inclui pensamentos sobre aparência e valor pessoal. A cultura continuará mudando seus padrões de beleza, mas a palavra de Deus permanece constante. Ao renovar a mente com a verdade bíblica, as cristãs podem navegar em um mundo superficial sem perder sua identidade em Cristo. Não se trata de se conformar, nem de se rebelar contra a cultura, mas de refletir a beleza de Deus por meio de uma vida de integridade, humildade e amor. O equilíbrio entre a expressão pessoal e a modéstia é um tema central quando se fala de maquiagem na vida de uma cristã. A Bíblia não proíbe embelezar-se nem cuidar da aparência externa, mas chama a fazê-lo com humildade e moderação em um mundo que valoriza a aparência acima do caráter. Manter esse equilíbrio pode ser um desafio. No entanto, a palavra de Deus fornece princípios claros para refletir a beleza interna e externa de maneira que honre a Deus e guie outros a Ele.
Em 1 Pedro 3 versículos 3 e 4, somos instruídos que a beleza de vocês não seja externa, que consiste em adornos ostentosos, penteados exagerados e joias caras, mas a do interior, que não se desvanece, a beleza de um espírito manso e tranquilo, que é muito precioso aos olhos de Deus. Esse versículo não condena a beleza externa, mas enfatiza que ela não deve ser o foco principal. A verdadeira beleza vem de um coração puro e de um espírito humilde. A maquiagem pode realçar a aparência, mas nunca deve se tornar a fonte de identidade ou valor pessoal. A modéstia é chave para encontrar esse equilíbrio. Em 1 Timóteo, versículos 9 e 10, exorta-se: quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e sobriedade, não com penteados ostentosos, ouro, pérolas ou vestes caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam piedade. A modéstia não é apenas uma questão de roupa ou maquiagem, mas uma atitude do coração que reflete humildade e respeito por Deus e pelos outros. Isso implica não usar a maquiagem para chamar atenção de maneira inadequada, nem para alimentar o orgulho ou a vaidade. A modéstia guia as decisões sobre como se apresentar ao mundo, assegurando que a aparência externa reflita uma vida de integridade e fé. No entanto, a modéstia não significa descuidar a aparência, nem rejeitar a expressão pessoal. A Bíblia celebra a beleza quando alinhada com um coração piedoso e um propósito honesto. Em Cantares 4, versículo 7, o esposo elogia sua esposa dizendo: você é toda formosa, minha amada. Não há defeito em você? Esse elogio reflete a apreciação da beleza externa em um contexto de amor puro e respeito mútuo. Isso mostra que a apresentação pessoal pode refletir dignidade e amor, desde que feita com modéstia e pureza de coração. A maquiagem pode ser uma forma de expressão pessoal, desde que não se torne um meio de competição ou manipulação da percepção dos outros. Em Filipenses 2, versículos 3 e 4, somos instruídos: nada façam por egoísmo ou vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se a maquiagem for usada para competir, provocar inveja ou atrair atenção inadequada, quebra-se o equilíbrio de modéstia e humildade. Mas se for usada com gratidão e moderação, pode refletir a criatividade dada por Deus. O equilíbrio também implica discernir as intenções do coração. Em Provérbios 31, versículo 30, somos lembrados: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse versículo não despreza a beleza física, mas estabelece uma prioridade. O temor a Deus e um caráter piedoso são mais valiosos que a aparência externa. Ao manter esse foco, uma cristã pode usar maquiagem com liberdade e moderação, sem temor de desagradar a Deus. A maquiagem não é pecaminosa em si, mas pode se tornar um problema se usada para alimentar o orgulho ou o ego. Em 1 João, segundo versículo 16, adverte-se: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Se a maquiagem for usada para alimentar o ego ou para se comparar com outros de maneira competitiva, perde seu propósito legítimo. A vaidade não está no produto, mas no coração. O propósito da maquiagem deve ser refletir gratidão a Deus por sua criação, não para competir nem impressionar os outros. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, exorta-se: portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso inclui a maquiagem. Se usada com gratidão e humildade, pode refletir a beleza de Deus
e sua obra na criação. Mas se for uma fonte de orgulho, é necessário reavaliar as intenções. O equilíbrio entre expressão pessoal e modéstia também requer sabedoria para discernir entre tendências culturais e princípios bíblicos. Em Romanos 12, versículo 2, somos instruídos: não se conformem a este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Isso significa não permitir que modas ou padrões culturais definam a identidade, mas sim buscar a vontade de Deus. Em Filipenses 4, versículo 8, aconselha-se: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensem. Isso inclui como se percebe a beleza e como se usa a maquiagem. A verdadeira beleza não vem da maquiagem, mas de um coração transformado por Cristo. Em 2 Coríntios 4, versículo 16, afirma-se: por isso não desanimamos. Embora nosso homem exterior esteja se desgastando, o interior, no entanto, se renova dia a dia. Ao focar na renovação interna, a aparência externa torna-se uma expressão de gratidão, não uma fonte de identidade ou valor. O equilíbrio entre expressão pessoal e modéstia é possível quando a maquiagem é usada com gratidão, humildade e moderação. A chave está em examinar as intenções do coração e manter uma identidade firmemente enraizada em Cristo. Como saber se o uso da maquiagem agrada a Deus? Essa pergunta não se responde com regras rígidas, mas com discernimento espiritual e uma relação íntima com Ele. A Bíblia não fornece uma lista de normas sobre maquiagem, mas oferece princípios eternos que guiam as cristãs em todas as suas decisões, incluindo as relacionadas à aparência externa. A chave está em buscar a vontade de Deus e permitir que Ele molde as intenções do coração. Provérbios 3, versículos 5 e 6, instrui: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Isso inclui as decisões sobre aparência pessoal. Ao buscar a Deus com um coração sincero, Ele proporciona direção e paz sobre como se apresentar ao mundo de maneira que o honre. A oração e a comunhão diária com Deus são essenciais para discernir se o uso da maquiagem vem de um desejo puro ou da influência da vaidade ou orgulho. O Espírito Santo guia cada crente de maneira pessoal e única. Em João 14, versículo 26, Jesus prometeu: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ao depender do Espírito Santo, uma cristã pode receber convicção e direção específica sobre o uso da maquiagem. O que pode ser aceitável para uma pessoa pode não ser para outra, dependendo de suas intenções e circunstâncias pessoais. A chave está em obedecer à orientação do Espírito com humildade e sinceridade. Buscar a vontade de Deus requer examinar as intenções do coração. Em Salmos 139, versículos 23 e 24, o salmista clama: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ao pedir a Deus que examine o coração, uma cristã pode descobrir se está usando maquiagem para honrar a Deus ou para alimentar orgulho ou competição. A oração sincera revela as verdadeiras motivações e permite ajustar as intenções conforme a vontade divina. O propósito da maquiagem deve ser refletir gratidão a Deus por sua criação, não atrair atenção inadequada nem provocar inveja. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, somos
A beleza é um tema que tem preocupado a humanidade desde tempos antigos. A forma como nos vemos, como nos apresentamos ao mundo e como somos percebidos pelos outros pode influenciar profundamente nossa autoestima e relacionamentos. Mas o que Deus diz sobre a beleza externa e a maquiagem? Para compreender isso, é fundamental distinguir entre a beleza interna e a externa. Portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso inclui como uma cristã se apresenta ao mundo. Se a maquiagem for usada com gratidão e modéstia, reflete uma identidade segura em Cristo e honra a Deus. Mas se for usada para competir ou chamar atenção de maneira inadequada, é necessário reavaliar as intenções. A modéstia é fundamental para saber se a maquiagem agrada a Deus. Em 1 Timóteo, versículos 9 e 10, exorta-se: quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e sobriedade, não com penteados ostentosos, ouro, pérolas ou vestes caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam piedade. A modéstia não é uma lista de regras sobre o que usar ou evitar, mas uma atitude do coração que reflete humildade e respeito por Deus e pelos outros. Se a maquiagem for usada com modéstia, pode refletir a beleza interna e externa de maneira que glorifica a Deus. O uso da maquiagem também deve ser guiado pelo princípio do amor e respeito pelos outros. Em Romanos 14, versículo 13, exorta-se: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, decidam não colocar tropeço ou ocasião de queda para o irmão. Se o uso da maquiagem pode causar confusão ou ser uma pedra de tropeço para outros crentes, é necessário discernimento e sabedoria para agir com amor e respeito. Isso não significa ceder às opiniões humanas, mas considerar como as decisões pessoais afetam a comunidade de fé. Para saber se a maquiagem agrada a Deus, é necessário medir as intenções e ações à luz da palavra de Deus. Em Hebreus 4, versículo 12, declara-se: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Ao meditar nas Escrituras, uma cristã pode discernir se a maquiagem reflete gratidão e modéstia ou se é usada com vaidade ou competição. A palavra de Deus sempre oferece clareza e direção em cada decisão. A maquiagem pode realçar a beleza externa, mas não substitui um coração puro nem um caráter piedoso. Em 1 Samuel 16, versículo 7, somos lembrados: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Deus não julga a maquiagem, mas as intenções e motivações por trás de seu uso. Se a maquiagem for usada com humildade, gratidão e moderação, pode refletir a beleza interna de uma vida transformada por Cristo. O discernimento também requer liberdade em Cristo. Em Gálatas 5, versículo 1, afirma-se: para a liberdade, Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Isso inclui a liberdade de usar maquiagem com gratidão e moderação, sem se sentir culpada ou julgada, mas também a liberdade de não usar maquiagem, se assim o Espírito Santo guiar. A liberdade em Cristo não é uma licença para vaidade ou orgulho, mas uma oportunidade de honrar a Deus em cada decisão. O discernimento espiritual não vem de regras humanas, mas de uma relação íntima com Deus. Em Tiago, 1 versículo 5, promete-se: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem reprovar, e lhe será dada. A oração sincera e a busca pela orientação divina proporcionam sabedoria e paz sobre como usar a maquiagem de maneira que agrade a Deus.
Ao buscar a vontade de Deus, por meio da oração, da comunhão diária com Ele e da meditação em Sua palavra, uma cristã pode discernir se sua aparência externa reflete gratidão e modéstia ou se alimenta o ego ou a competição. A chave para saber se a maquiagem agrada a Deus está nas intenções do coração, na modéstia e na humildade. Ao buscar a vontade de Deus por meio da oração, da comunhão diária com Ele e da meditação em Sua palavra, uma cristã pode discernir como refletir a beleza interna e externa de maneira que glorifique a Deus. Ao fazê-lo, a maquiagem deixa de ser uma fonte de controvérsia e se torna uma oportunidade para refletir a obra transformadora de Cristo no coração. Ao longo desta análise, exploramos profundamente o que a Bíblia ensina sobre maquiagem, beleza e as intenções do coração. Desde a importância da modéstia até o equilíbrio entre expressão pessoal e humildade, vimos que o problema não está na maquiagem em si, mas no propósito e nas motivações por trás de seu uso. A Bíblia não proíbe embelezar-se, nem cuidar da aparência externa, mas chama as cristãs a examinar seu coração e suas intenções, para assegurar que tudo o que façam glorifique a Deus. Em 1 Samuel 16, versículo 7, Deus lembra Samuel: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Esse versículo foi o fundamento de toda a nossa reflexão. Deus não julga a maquiagem, nem a roupa, mas as intenções e motivações do coração. Uma cristã pode usar maquiagem e refletir a beleza de Deus se o fizer com gratidão, modéstia e humildade. Mas se for usada para alimentar o ego, atrair atenção inadequada ou competir, o problema não está na maquiagem, mas no coração. A modéstia foi um tema central. Em 1 Timóteo, versículos 9 e 10, somos exortados: quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e sobriedade, não com penteados ostentosos, ouro, pérolas ou vestes caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam piedade. A modéstia não é uma lista de regras sobre o que usar ou evitar, mas uma atitude do coração que reflete humildade e respeito por Deus e pelos outros. A maquiagem não é má quando usada com modéstia e gratidão, mas quando usada para chamar atenção de maneira inadequada ou provocar inveja, quebra o princípio de modéstia e humildade. O equilíbrio entre expressão pessoal e humildade também é fundamental. A Bíblia celebra a beleza quando alinhada com um coração piedoso e um propósito honesto. Em Cantares 4, versículo 7, a esposa é elogiada: você é toda formosa, minha amada. Não há defeito em você. Esse elogio mostra que a beleza externa é apreciada e celebrada no contexto do amor puro e do respeito mútuo. No entanto, essa apreciação não vem apenas da aparência física, mas de seu amor, caráter e compromisso. A verdadeira beleza começa no coração e se reflete na aparência externa quando expressa com humildade e pureza de coração. O uso da maquiagem também deve ser guiado pela intenção de refletir gratidão a Deus por sua criação. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, somos exortados: portanto, quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se a maquiagem for usada com gratidão e modéstia, pode refletir a beleza de Deus e sua obra na criação. Mas se for uma fonte de orgulho ou competição, é necessário reavaliar as intenções. A chave está em manter um coração agradecido e uma identidade segura em Cristo. A liberdade em Cristo também desempenha um papel crucial. Em Gálatas 5, versículo 1, declara-se: para a liberdade, Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Isso inclui a liberdade de usar maquiagem com gratidão e moderação, sem se sentir culpada ou julgada, mas também
a liberdade de não usar maquiagem, se assim o Espírito Santo guiar. A liberdade em Cristo não é uma licença para vaidade ou orgulho, mas uma oportunidade de honrar a Deus em cada decisão. Cada cristã é guiada de maneira pessoal e única pelo Espírito Santo. Em João 14, versículo 26, Jesus prometeu: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse." Isso inclui as decisões sobre aparência pessoal. O que pode ser aceitável para uma pessoa pode não ser para outra, dependendo de suas intenções e circunstâncias pessoais. A chave está em obedecer à orientação do Espírito com humildade e sinceridade. O discernimento é essencial para saber se a maquiagem agrada a Deus. Em Hebreus 4, versículo 12, declara-se: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração." Ao meditar nas Escrituras, uma cristã pode discernir se a maquiagem reflete gratidão e modéstia, ou se é usada com vaidade ou competição. A palavra de Deus sempre oferece clareza e direção em cada decisão. O propósito da maquiagem deve ser refletir a beleza interna e externa de maneira que honre a Deus. Em 1 Pedro 3, versículos 3 e 4, somos instruídos: "Que a beleza de vocês não seja externa, que consiste em adornos ostentosos, penteados exagerados e joias caras, mas a do interior, que não se desvanece a beleza de um espírito manso e tranquilo, que é muito precioso aos olhos de Deus." Isso mostra que a verdadeira beleza vem do caráter e do espírito, não apenas da aparência externa. Se a maquiagem for usada com humildade, gratidão e moderação, reflete a obra transformadora de Cristo no coração. A maquiagem não define o valor nem a identidade de uma cristã. Em Filipenses 3, versículo 20, somos lembrados: "A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Isso significa que sua identidade e valor não dependem das tendências passageiras, nem da aprovação humana, mas de sua relação com Deus. Ao manter essa perspectiva eterna, uma cristã pode usar maquiagem com liberdade e moderação, sem se sentir pressionada por expectativas culturais ou opiniões humanas. A verdadeira beleza vem de um coração transformado por Cristo. Em 2 Coríntios 4, versículo 16, afirma-se: "Por isso não desanimamos. Embora nosso homem exterior esteja se desgastando, o interior, no entanto, se renova dia a dia." Ao focar na renovação interna, a aparência externa torna-se uma expressão de gratidão, não uma fonte de identidade ou valor. Ao buscar agradar a Deus em tudo, incluindo a aparência pessoal, uma cristã pode refletir a beleza de seu amor e sua graça em um mundo que desesperadamente precisa ver sua luz. Essa análise nos levou a compreender que a maquiagem não é boa nem má, mas depende das intenções e do propósito por trás de seu uso. A chave está em manter um coração humilde, agradecido e sincero diante de Deus. Ao buscar sua vontade por meio da oração, da comunhão diária com Ele e da meditação em sua palavra, cada cristã pode encontrar liberdade e paz em suas decisões sobre a maquiagem. Assim, a maquiagem deixa de ser uma fonte de controvérsia e se torna uma oportunidade para refletir a obra transformadora de Cristo no coração. Ao refletir sobre a maquiagem desde uma perspectiva bíblica, surge uma pergunta ainda mais profunda: como a aparência externa influencia a identidade espiritual de uma cristã? Esse questionamento não se centra na maquiagem em si, mas em como a imagem pessoal afeta a percepção de si mesma e de Deus. Em um mundo que valoriza a aparência acima do caráter,
é crucial entender como equilibrar a expressão externa com uma identidade firmemente enraizada em Cristo. A verdadeira batalha não está nos cosméticos, mas em como se define o valor pessoal. A identidade de uma cristã não está em seu reflexo no espelho, mas em sua identidade em Cristo. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, declara-se: assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Esse versículo revela uma verdade transformadora. A identidade não é definida pela aparência, mas pela redenção e pelo amor de Deus. Isso liberta as cristãs das expectativas culturais e da pressão de se conformar a padrões mundanos. A maquiagem pode embelezar o rosto, mas apenas Cristo transforma o coração e redefine a identidade. O problema não é a maquiagem, mas permitir que a aparência determine o valor pessoal. A cultura atual impulsiona uma imagem idealizada que raramente reflete a realidade, glorificando uma perfeição inalcançável que cria insegurança e comparação. Mas em Filipenses 3, versículo 20, somos lembrados: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A identidade e o valor de uma cristã não vêm de seu reflexo no espelho, mas de sua relação com Cristo. A maquiagem se torna um problema quando usada para ocultar inseguranças ou criar uma imagem falsa. Jesus confrontou essa hipocrisia em Mateus 23, versículo 27, dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a impureza. Embora Jesus se referisse à hipocrisia espiritual, o princípio se aplica à aparência externa. O problema não está na maquiagem, mas em usá-la para encobrir inseguranças ou criar uma imagem que não reflete a realidade interna. A autenticidade começa quando uma cristã se vê como Deus a vê, em vez de buscar validação por meio da aparência externa. A Bíblia convida as cristãs a encontrar sua identidade e valor em Cristo. Em Efésios 1, versículos 4 e 5, declara-se: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Essa identidade não depende da maquiagem, nem da aparência física, mas do amor e da escolha soberana de Deus. Ao compreender essa verdade, uma cristã pode usar maquiagem com gratidão e liberdade, sem permitir que defina seu valor pessoal. A maquiagem pode ser uma ferramenta de expressão pessoal, mas nunca deve substituir a identidade em Cristo. A Bíblia celebra a criatividade quando alinhada com um coração piedoso. Em Êxodo 31, versículos 2 a 4, Deus escolhe Bezalel como artesão, dizendo: eu o enchi do Espírito de Deus com sabedoria, inteligência e conhecimento em toda a arte para criar trabalhos artísticos em ouro, prata e bronze. Isso mostra que a criatividade é um dom divino quando reflete gratidão e beleza, não vaidade ou competição. Ao usar a maquiagem como expressão de gratidão e criatividade, uma cristã pode refletir a glória de Deus desde que sua identidade permaneça em Cristo, não em sua aparência externa. O desafio está em equilibrar a expressão pessoal com uma identidade espiritual segura. A liberdade em Cristo permite que uma cristã use maquiagem com gratidão e moderação, sem se sentir culpada ou julgada, mas também inclui a liberdade de não usar maquiagem, se assim o Espírito Santo guiar. Em Gálatas 5, versículo 13, somos lembrados: vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar lugar à carne. Antes, sirvam uns aos outros por amor. A liberdade em Cristo não é uma licença para a vaidade,
mas uma oportunidade de refletir humildade, gratidão e amor em cada decisão, incluindo a aparência pessoal. A maquiagem também pode se tornar um ídolo, se for uma fonte de identidade ou valor pessoal. Em Jeremias 2, versículo 13, Deus repreende Israel, dizendo: porque meu povo cometeu 2 males. Abandonaram-me, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Assim como Israel buscou segurança em ídolos, algumas pessoas buscam identidade e valor na aparência externa. Mas apenas Deus oferece uma identidade e um valor duradouros. Ao buscar a fonte de água viva em Cristo, uma cristã pode encontrar seu valor e propósito além da imagem refletida no espelho. O propósito da maquiagem deve ser refletir a beleza e a criatividade de Deus, não competir nem atrair atenção inadequada. Em Mateus 5, versículo 16, somos instruídos: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Isso inclui como uma cristã se apresenta ao mundo. Se a maquiagem for usada com gratidão, humildade e moderação, pode refletir a beleza de Deus e sua obra na criação. Mas se for uma fonte de vaidade ou competição, é necessário reavaliar as intenções. A conclusão não está em proibir ou permitir a maquiagem, mas em buscar a vontade de Deus e refletir sua glória em cada aspecto da vida. A identidade de uma cristã não é definida por sua aparência, mas por sua relação com Cristo. Ao renovar a mente com a palavra de Deus e depender do Espírito Santo, uma cristã pode discernir como usar a maquiagem de maneira que reflita gratidão, modéstia e amor. Ao fazê-lo, a maquiagem deixa de ser uma fonte de controvérsia e se torna uma oportunidade para refletir a obra transformadora de Cristo no coração. O verdadeiro desafio não está na maquiagem, mas em encontrar identidade e valor em Cristo. Ao buscar a vontade de Deus em cada decisão, incluindo a aparência pessoal, uma cristã pode refletir seu amor e sua graça em um mundo que desesperadamente precisa ver sua luz. Essa conclusão não é sobre regras ou restrições, mas sobre liberdade e amor em Cristo. Ao compreender essa verdade, uma cristã pode usar maquiagem com gratidão e liberdade, sem temor de desagradar a Deus. Explorar a verdade bíblica sobre a maquiagem foi uma jornada reveladora. A mensagem central, inspirada nas palavras de Billy Graham e nas Escrituras, como 1 Pedro 3:3-4, me fez refletir sobre a verdadeira beleza que Deus valoriza, a do coração. Não é a maquiagem em si que define nosso valor, mas as intenções por trás de seu uso. Percebi que na cultura brasileira, onde a aparência é tão celebrada, é fácil cair na armadilha de buscar validação externa. Contudo, a Bíblia nos chama a priorizar a humildade, a modéstia e a fé, qualidades que transcendem o efêmero. A história de Esther, que usou adornos com propósito divino, me inspirou a ver a maquiagem como uma ferramenta de expressão, desde que alinhada com um coração puro. A lição mais marcante é que Deus não julga o que vemos no espelho, mas o que carregamos na alma, como diz 1 Samuel 16:7. Aplicando isso na vida, decidi reavaliar minhas motivações ao me arrumar. Estou buscando glorificar a Deus ou impressionar os outros? No dia a dia, isso significa usar a maquiagem com gratidão, sem deixar que ela defina minha identidade? Em um país vibrante como o Brasil, onde a beleza é parte da cultura, posso celebrar minha criatividade sem perder de vista minha cidadania celestial. Filipenses 3:20. Essa reflexão me ensinou a cultivar um espírito manso e tranquilo, que é precioso aos olhos de Deus, e a viver de forma autêntica, refletindo o amor de Cristo em cada escolha.
Gostou dessa mensagem transformadora? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que edificam. Nos comentários, conte como você equilibra beleza e fé na sua vida. Sua participação faz toda a diferença. Que Deus te abençoe